Olá, meninas! Que alegria ter vocês aqui em nossa sala virtual. Meu nome é Josane Pimenta, eu sou co-líder do Comitê de Educação do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Nova York. Quero agradecê-las por terem aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto fascinante que é o bilinguismo e a criança bilíngue. Eu gostaria de apresentar nossas convidadas. Florin Yara Neuhaus é aluna do terceiro ano do colegial do Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo. Ela participa do currículo bilíngue alemão-português, além de estudar inglês como terceira língua. A Florin cresceu falando alemão em casa e português na escola. A Renata Ceribelli trabalhou no Brasil durante 20 anos como fonoaudióloga. Há 7 anos mudou-se com sua família para os Estados Unidos. Seus filhos tinham 9, 10 e 11 anos então. E ela conseguiu manter o português dentro de casa. A fonoaudióloga Cláudia Cotes é doutora em linguística. Além do trabalho como fonoaudióloga, tem atuado como professora e coach de comunicação e media training. Cláudia é também escritora. A doutora Leni Quirilos é fonoaudióloga, professora, personal coach. Leni escreveu vários livros sobre fonoaudiologia e comunicação. Ela também tem um programa na rádio CBN. Leni, eu vou começar então com você. Muitos pais de crianças que crescem ouvindo duas línguas ficam preocupados porque elas demoram a falar. Existe algum impacto do bilinguismo no domínio da fala pela criança? Jô, muito obrigada pela oportunidade. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz aqui pelo convite para participar desse seu evento, desse seu projeto maravilhoso de falar com tantas pessoas. Também é um prazer estar com essas colegas queridas, a Cláudia, a Renata, e conhecendo hoje a nossa amiguinha nova, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, olha só. A questão do bilinguismo é uma questão muito especial e que merece muito a nossa atenção. Quando a gente considera o cérebro da criança, é muito fácil, né? Todos os estudos mostram isso, a gente identificar a grande quantidade, a fartura de sinapses, de conexões que o cérebro infantil é capaz de fazer. E, claro, isso favorece muito a aprendizagem. Existem também uma série de benefícios que nós identificamos na criança que é exposta a dois idiomas. A primeira grande vantagem que a gente identifica é que essas crianças são capazes de concentrarem mais a atenção naquilo que é relevante e se desligarem de ruídos externos, de outras formas de estímulos que acabam dificultando a compreensão. Uma criança bilíngue tem uma habilidade muito maior na resolução de problemas e consegue ser muito mais criativa, de uma forma geral, do que as crianças que são monolíngues. Outro ganho bastante interessante é que as crianças expostas ao bilinguismo e os adultos também demoram mais para que o cérebro envelheça. As pesquisas mostram que o cérebro do bilíngue envelhece 4 vezes depois ou 4 vezes mais tarde do que uma pessoa que é monolíngue. Então, veja, tem aí uma série de vantagens que são muito interessantes, fora, claro, a questão de, muitas vezes, o bilinguismo ser uma condição sem questionamento, porque famílias, né, que se mudam para outros países, pessoas que vão estar expostas ao outro idioma mesmo e que vão precisar aprender. Tem 2 tipos de bilinguismo. Existe o bilinguismo que é simultâneo. O bilinguismo simultâneo acontece quando a criança é exposta a 2 idiomas desde o nascimento até cerca de 3 anos de idade. Crianças expostas a esse tipo de bilinguismo desenvolvem as 2 línguas com bastante propriedade, praticamente sem sotaque, e conseguem se expressar bem. O segundo tipo de bilinguismo é o bilinguismo sequencial. No bilinguismo sequencial,
a criança é exposta ao outro idioma a partir dos 3 anos de idade. E aqui tem uma diferença bastante interessante, que é a seguinte: a criança que foi exposta desde o início consegue falar as duas línguas, os dois idiomas, com uma pronúncia mais adequada. Mas a criança que é exposta sequencialmente, quando a língua mãe já está mais consolidada, ela desenvolve melhores ajustes de gramática e na organização do discurso. Então, sempre é bom, sempre é positivo. Existe um mito muito recorrente que é o seguinte: as pessoas acreditam que o bilinguismo pode dificultar o desenvolvimento de linguagem. A ciência nos mostra claramente que isso realmente é um mito. O que ocorre? Em alguns momentos, a criança bilíngue pode levar um pouco mais de tempo para complementar o seu desenvolvimento. Então, a expectativa, né, da aquisição de fala que ocorre pode levar um período um pouco maior, mas sempre acontece dentro daquela faixa esperada que a ciência mostra, né, e reconhece para nós. As crianças adquirem a linguagem entre os 8 aos 15 meses de idade, de uma forma geral, não é? E o bilíngue também adquire nesse mesmo tempo. Quando, eventualmente, há algum tipo de dificuldade, essa dificuldade não tem relação com a exposição simultânea. Ela tem mais relação com alguma característica da criança em termos de prontidão para o desenvolvimento da linguagem de uma forma geral. Ou seja, essa criança teria a mesma dificuldade mesmo se estivesse exposta a um só idioma. E aí, claro, é o caso dessa criança ser acompanhada. É interessante que se procure aí um fonoaudiólogo para fazer a avaliação, identificar as características que estão acontecendo em termos de desenvolvimento, da percepção de uma forma geral, dos recursos que permitem uma aprendizagem ampla, características relacionadas à orientação temporal, orientação espacial, percepção de diferenças sutis. E quando isso é observado e é diagnosticado, claro, é essencial que haja o acompanhamento por um fonoaudiólogo, de preferência por um fonoaudiólogo bilíngue, para que possa dar a assistência a essa criança. Um período que normalmente a gente considera como um período médio para esse ajuste, para essa adequação, é por volta dos 2 anos e 2 meses, normalmente, que é uma referência para que as pessoas possam se basear e procurarem identificar. Algumas crianças começam a utilizar, de uma forma bastante curiosa, os dois idiomas, muitas vezes na mesma frase. É uma característica natural, faz parte da maneira como a criança lida com esse desafio de ter duas formas diferentes de se expressar, de se comunicar. E a gente nota com muita frequência que quando a criança aprende as duas simultaneamente, isso ocorre com menos impacto ou com menos importância. Quando a segunda língua vem sequencial, a partir dos 3 anos de idade, é muito comum, e é bom que as mães estejam atentas a isso, até para se tranquilizarem, é comum que a criança passe por um período de um apagão. É como se ela ficasse durante algumas semanas ou até alguns meses, evitando interagir, evitando se comunicar pelo verbal. Então, é uma fase de apagão verbal, mas de muita busca pela comunicação não verbal, o que nos permite até fazer um diagnóstico diferencial com crianças com problemas emocionais, que sim, acabam deixando de querer se comunicar, de se relacionarem, o que não é o caso do bilíngue. E esse período é como se fosse um ensaio para o cérebro da criança começar a identificar, começar a perceber e a se apropriar. O mais importante é que a criança demonstre vontade de se comunicar. O mais interessante é que essa criança busque, por meio de um idioma, por meio do outro, ou por meio de gestos, da expressão do rosto, de apontar
o mais importante, e é algo que deve ser muito bem observado, é a demonstração clara da vontade da criança a se expressar. Quando isso ocorre, os ajustes aí do bilinguismo, a ajuda maior em relação a um ou outro idioma que a criança está desenvolvendo, vão ser fundamentais e, com certeza, vão dar conta de ajustar, de trazer um nível de confiança maior para essa criança. E eu tenho convicção que quando a família conhece isso e tem um olhar atento, a família também se sente segura e consegue favorecer o processo da criança da melhor forma. Uma das coisas que mais impacta negativamente é a família se sentir insegura, preocupada, e aí ela acaba indo mais para um lado ou mais para o outro, e a gente perde essa oportunidade. Até os 12 anos de idade, o cérebro infantil tem muitas sinapses, muitas conexões e grande facilidade de aprendizado. E nesse período existem alguns picos. Por volta dos 12 anos, existe um momento muito especial, que é um momento onde o cérebro da criança olha para a demanda que ela tem no dia a dia, e é o momento onde ele mantém as sinapses e as conexões que são úteis, ou seja, que são utilizadas com frequência, e é o momento onde o cérebro descarta eventuais sinapses, conexões que são menos utilizadas. Então, isso reforça para nós a importância de, especialmente nessa fase, por volta dos 12 anos, a gente estimular a criança, solicitar mesmo que ela se comunique usando os dois idiomas, porque é o momento do cérebro fazer esse descarte, ou, ao contrário, dele fazer uma manutenção que vai ser útil e promissora para a vida toda da criança. Essa é realmente uma preocupação nossa, né? A gente não tem esse conhecimento todo que você tem, mas a gente sabe, né, das vantagens de ser bilíngue. E aqui existe muito medo, né? Principalmente aqui, eu estou morando nos Estados Unidos, então esses pais vêm para cá com crianças pequenas e aí elas ficam assim: ah, será que ele vai aprender a falar inglês? Né? Então, esses pais ficam com medo e às vezes eles até treinam o inglês deles, né, com a criança e o português vai embora. É uma pena, né, que isso Claro, é aconteça. uma pena. Eu queria que você falasse, a Leni já entrou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria que você falasse quais são os benefícios de se falar mais línguas. Bom, o primeiro benefício é que o cérebro fica mais saudável. Então, falar mais de uma língua é extremamente saudável, porque a gente vai funcionar como se fosse um atleta, por dois motivos bem importantes. Primeiro, existe um estímulo da parte cognitiva, que é a parte cerebral. Então, a gente trabalha mais a nossa atenção, a nossa percepção, porque as línguas são diferentes, então eu trabalho a sonoridade, também a percepção visual, muda inclusive o meu comportamento frente a algumas situações, porque isso é totalmente cultural. E trabalha também o entendimento da nossa emoção, porque voz é emoção, então a hora que eu lido com diferentes sons, diferentes línguas, inclusive altera, num sentido positivo, a nossa memória imediata. Então é isso, eu acabo tendo mais possibilidades, então os estudos atuais apontam que as pessoas bilíngues são mais ágeis na hora de fazer alguma resposta, porque existe mais possibilidade. E também é excelente para a parte muscular, porque a hora que eu tenho mais possibilidade de estudo semântico, que é assim, das palavras, eu tenho vários ajustes motores. Então, por exemplo, se a gente for estudar as vogais, isso é muito interessante. A língua portuguesa brasileira, por exemplo, se a gente tirar os sons nasais, elas têm 7 vogais. O espanhol são 5, o francês 13. Então, o que acontece? Só da gente estudar durações diferentes, entonações, os ajustes motores acabam sendo mais amplos.
E uma coisa muito interessante que eu vi nos estudos é que a pessoa bilíngue tem mais facilidade de ser empática, porque ela consegue se colocar mais no lugar do outro. Óbvio, se a gente está estudando outra língua, eu entendo que a palavra X em uma língua é mais agressiva, na outra ela é natural. Então, eu, como falante, acabo me adaptando, não só à sonoridade, porque, veja, eu vou estudar a língua falada, mas eu também entro no universo da música, eu estudo por podcast, então você vê, eu amplio a parte da percepção auditiva, a parte dos processos musculares da dicção, a minha percepção de duração, fora o significado. Então, eu também entendo o mundo do outro. E agora, principalmente na pandemia, eu acredito que deva ter acontecido uma explosão de estudo em outras línguas, porque o mundo online dá sim para a gente essas possibilidades. Então, estamos todos num momento único do mundo, onde eu posso entender que, em primeiro lugar, todos somos seres humanos e a gente tem que se adaptar. E é muito interessante ver que existe sim essa conexão. A hora que eu entro no universo de uma língua nova, são ajustes completamente diferentes. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu estou estudando italiano e a minha professora falou para mim: Cláudia, não é assim do jeito que você está falando. Para falar italiano, você tem que abrir mais a boca e joga o A para trás. Fala assim, ó, como se você fosse cantar mama. E eu achei tão interessante, porque, você vê, são ajustes que eu não faço na minha língua, ainda faz o gesto. Então, aí você entra na cultura, você aprende a entonação, você aprende o que eles gostam, qual é a assertividade. E, por exemplo, para a gente é muito difícil aprender alemão, porque faltam vogais. Então, para nós brasileiros, né, principalmente. Então, o recado que eu quero deixar para essas mães, mulheres e todo mundo que educa é: estimule. Quanto mais diversidade sonora, linguística, mais possibilidade a gente vai dar para os nossos filhos e para nós mesmos, inclusive para a gente entender o universo da outra pessoa. Cláudia, que legal isso e que bonito, né? E eu acredito que depois que você fala a segunda língua, falar a terceira, a quarta, a quinta, é fácil, né? Não sei se é fácil, mas eu acredito que a gente consiga fazer mais conexões. Então, por exemplo, em uma das minhas aulas, a gente teve que recorrer ao que existia no latim. Aí do latim vieram os dias da semana em diferentes línguas, que, aliás, é muito parecido. Sim. Então, é muito legal isso, porque você começa a entender que, gente, língua, o desenvolvimento de uma língua também faz parte da história. As escolhas, o jeito de falar. Então, tem um jeito de escrever e tem um jeito de falar. Isso em todas as línguas, que são códigos. É muito rico a gente aprender tudo isso. Essa coisa que você fala também, até da personalidade, né? Eu nasci no Brasil, mas eu sou quinta e sexta geração já de alemães, e alemães dos dois lados, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E a minha primeira língua foi alemão em casa, por incrível que pareça. Eu falei alemão, né, até 4, 5 anos, e era interessante porque a minha mãe parecia que ela parecia que ela tinha duas personalidades. Até o Marcelo falava isso, meu marido. Quando ela falava alemão, que era a língua materna dela, a primeira língua, ela era super expansiva e ela falava super agudo. Quando ela falava português, ela já era bem mais tímida, mais calma e falava mais grave. Então, era interessante, que aí as irmãs vinham, quando falava alemão, era tudo lá em cima, né? E aí chegava alguém falando português, já era uma coisa mais calma, né? Então, é interessante. E essa riqueza também das culturas, o que você falou, é muito especial, né? Porque eu acho que a língua tem muito a ver com a personalidade do próprio povo, né, que fala aquela língua, né? Sim, e para a gente fechar, uma coisa muito interessante: brasileiros são
musicais, vamos dizer assim, porque a gente tem muito essa ligação com o som, a expressividade, e americanos também, não é? Americanos falando, existe uma estimulação sonora, a marcação das ênfases, a expressividade do corpo. Então, muito pelo contrário, eu não vejo que é positivo você não falar as duas línguas. Eu vejo sim que essas coisas, essa sonoridade, a Renata está aqui para provar isso, pode ser complementar e pode ajudar na vida, nos estudos, na profissão. Legal. Leni, você ia comentar uma coisa, né? Você estava falando isso, eu estava me lembrando aqui, tem um vídeo da Shakira, muito interessante, ela falando alguma coisa em espanhol, em inglês, em francês e em italiano. E é muito curioso, gente, porque assim, parece que é outra pessoa falando. Existe todo um empoderamento, vamos dizer assim, que tem relação com a língua e que se reflete na maneira de falar, na postura corporal, na entonação, na movimentação do rosto. E isso, para a gente que estuda comunicação, é sensacional, né? Porque a gente sabe o tanto que a comunicação constrói percepção, impacta. E nós temos impactos diferentes de acordo com os diferentes idiomas. E isso é resultado de uma superplasticidade que o nosso cérebro assume quando a gente aprende mais de uma língua. Renata, você mudou para cá, né, com seus filhos pré-adolescentes, e eles estão aí falando português. Quais são as sugestões que você dá aos pais brasileiros que moram fora do país e que querem manter o português de seus filhos? Você sabe que eu nunca imaginei que um nativo da língua portuguesa, né, pudesse ser tão apaixonado pelo português, e você me apresentou essa situação. Então, essa oportunidade de a gente conversar aqui trouxe tantas coisas que eram inconscientes para o consciente, e foi muito bom a gente discutir isso em família. Entre o dia que você me convidou para falar sobre como você faz os seus filhos conseguirem falar português em casa, eu falei assim, nossa, eles falam português e eu nem me dei conta disso, e eles são excelentes falantes em português, do português. E uma coisa que eu tinha em mente antes de me mudar para cá foi que eu tenho uma certa aversão de filhos de brasileiros que moram aqui e falam assim, eu preciso comprar morango. E acho que como fonoaudióloga, falava assim, gente, põe na cabeça, os seus filhos têm que saber falar grupo consonantal para o resto da vida. Eu preciso comprar morango, não tem nada comprar morango, né? Mas, então, o português deles, além de ser bem falado, é a nossa língua dentro de casa. Eu não tenho contato nenhum com famílias brasileiras aqui em San Diego, apesar de eu saber que tem várias famílias que moram, inclusive aqui perto de casa, mas eu não tenho convívio com eles. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu soubesse falar inglês. O inglês nunca foi algo que passou pela minha cabeça ser um empecilho para a adaptação. Quando eu cheguei aqui, foi um murro na boca do estômago, porque para uma fonoaudióloga que trabalhou com comunicação durante 20 anos, não ser mais apta a falar, a se comunicar, foi muito frustrante para mim. Então, as situações nunca foram, apesar de hoje elas parecerem engraçadas, elas sempre foram muito traumáticas. Então, por exemplo, eu cheguei a primeira vez numa consulta de um médico, e aí ele falou assim, are you fasting? E eu pensei assim, sim, não tinha trânsito, eu cheguei super rápido. E aí ele ficou olhando para minha cara do tipo, fasting significa em jejum. Então ele perguntou, você está em jejum? E eu respondi, por quê? Você pega, a única palavra fasting é a ação de ser rápida, então eu cheguei rápido. Um outro momento que teve, encontrei uma amiga e aí ela falou, a gente podia fazer carpool. E eu falei, claro, nossa, que legal. E o Marcelo, caramba, para quem tem medo de falar inglês, já combinou de levar os filhos para a escola? Não, eu combinei de ir na piscina da casa dela.
E aí você vai vendo que as interpretações elas vão sendo assim tão longe. Então, quando eu punho o pé dentro de casa, eu falava que gostoso falar português, que delícia falar português. E a gente conversando essa semana, a gente acha que o fato desse o estar em casa, da língua ser gostosa, as crianças pegaram. Então, que delícia estar em casa e poder falar português. Quando eles chegaram, para eles também tinham essa sensação, porque durante um tempo, na escola, eles aprendiam o que era matemática, que eles tinham aprendido no Brasil e como se falava em inglês. Uhum. Quando foi para o segundo ano na escola, terceiro ano na escola, os conteúdos começaram a ser aprofundados em matemática, ciências, biologia. Eles não sabiam mais como é que se falava em português aquelas coisas. Então, quando eles chegavam em casa e eles queriam contar, não adiantava a gente pedir para que eles falassem em português, porque eles falavam, eu não sei como é que fala isso em português, né? E hoje eu vejo que isso é muito verdadeiro, porque eu trabalho numa empresa americana, tive que aprender um vocabulário completamente diferente. Eu não consigo falar sobre o meu trabalho em português, porque eu não acho as palavras. Uhum. Então, o que a gente conversa em português, ele é muito mais um português família. Mas, gente, ele passa a ser algo ligado ao patriotismo. E, Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha alguma obrigação, assim, não, vocês decidiram, aqui dentro a gente só vai falar português. Porque o inglês acaba, como você falou, né? Tem muitas palavras que eles só sabem em inglês. Então fica aquela mistura também de inglês com português, às vezes, na mesma frase, né? Vocês tiveram algum acordo, assim, familiar ou não? Isso foi uma coisa natural, gostosa, assim, como você tá comentando aqui com a gente? Quando eu ponho o pé dentro de casa, o meu cérebro desliga do inglês. Não adianta. O Marcelo, não adianta nenhum filho vir falar em inglês comigo, porque não existe compreensão. Não existe. A Florim provavelmente não sabe do que eu vou falar, mas vocês sabem que aquela televisão antiga que a gente tinha que mudar o canal e fazia tac, é essa chave que a hora que a garagem da minha casa abre, eu ligo. Uhum. Então, hoje eu falei para a Carol de manhã, no café da manhã, eu falei assim, Carol, fala em inglês comigo. Ela ficou, não saiu. Ela falou, mãe, não existe isso. Não existe, porque nunca for... Porque se eles querem falar comigo, se eles falarem em inglês, eu não respondo. Ah, entendi. Eu não respondo. Tá. Mas isso não foi algo que eu acho que eles respeitaram o meu trauma fora de casa. Uhum, uhum, uhum. Eu não sei E, se porque quando eu entrava em casa, eu falava, que delícia estar em casa, gente, vamos falar português, eu preciso escutar, é tão bom não precisar. Tudo isso que a Leni falou, da questão da criança, gente, vocês não têm ideia do que é aprender inglês. O inglês do ter que levar um filho ao pediatra, ter que levar um filho ao oftalmologista e falar de astigmatismo e de grau, que nenhuma escola de inglês ensina isso. é, Então, eram realidades, falar num office de escola, que você vai lidar com assuntos que você fala, que língua é essa? Meu Deus, não é possível que a vida inteira eu estudei inglês e não dou conta de resolver isso facilmente. Então, eu acho que, assim, essa coisa do que a criança, e eu vi com os meus filhos, e o Marcelo fala 5 línguas, eles falam para mim, mãe, você tem que aprender a não pensar em inglês, em português. Você não pode traduzir. Gente, desculpa, mas nessa idade isso não existe mais. Então, o falar em inglês, ele é exaustivo. Então, uhum. eles veem o quanto que, para mim, é muito bom estar em casa e poder falar em português. E eu acho que é tão difícil para pais que já moram aqui há 20, 15 anos, e aí tem um filho que vai para uma pré-escola. É difícil manter a língua, porque a realidade é outra. Mas hoje a Carol falou para mim, né? Ela falou assim: nossa, mãe, eu acho que eu me sentiria envergonhada de. Eu me imagino casada, tendo filhos, e levar a minha família, ela tem 18 anos, levar a minha família para o Brasil e não ser capaz de falar o português.
eu tenho orgulho de saber falar um bom português. O Gabriel foi para o college. No college, ele vem para casa só nas breaks. Então, o português desapareceu da vida dele, né? E aí, todo domingo a gente se fala, e algum tempo atrás eu falei assim, Gabriel, eu fico impressionada como você não fala uma palavra em inglês quando você conversa comigo. Ele falou, mãe, quando eu desligo o telefone, a minha cabeça está doendo, mas eu não quero perder o português. Então, quando eu vejo que é você, eu já ligo a chavinha e falo, você não vai mais falar inglês, agora você vai procurar a palavra para falar português. Então, eu me sinto tão feliz de ter conseguido isso, mas não é tarefa simples, não é. Eu e o Marcelo, nós não nos falamos em inglês em hipótese alguma. É o tempo inteiro, nós nos falamos em português, não consigo imaginar, porque seria uma situação até um pouco assim artificial se a gente não usasse a nossa língua, mas eu sei de famílias brasileiras que só falam em... O casal é brasileiro, mas só conversam em inglês, né? Então, muito bacana. Mas, Jô, eu queria te falar que você me deu, assim, eu quero muito que esse vídeo seja inspirador, porque sem perceber, a gente tem a nossa língua nativa aqui dentro de casa e eu vi o quão feliz as crianças são em poder falar o português. E você mostrou que, assim, isso é uma coisa a ser amada, entendeu? Você deve ter orgulho dessa situação, porque simplesmente falar por falar, você fala assim, a gente conversa em português em casa. Eles gostam, eles falam que os amigos na escola perguntam muito. Ai, fala umas palavras em português. Eles se sentem importantes falando uma língua que ninguém conhece. Olha, que legal. Que especial isso, né, Renata? Para você, essa coisa do português também é conexão, né? É conexão com o seu mundo, é a conexão, quer dizer, de tudo que veio, de tudo que você viveu no Brasil, quem você é e com seus filhos, né? Você Sim. não perdeu isso. Isso é muito legal. Eu acho que as famílias também que têm, inclusive, quando a mãe é brasileira, isso é muito importante para ela, né? Manter essa afeição com o filho em português na sua língua, porque é mais real, né? Sim, é verdade. E olha, uma coisa super interessante que aconteceu a semana passada foi que assim, as crianças, eles não se conversam em português, é só em inglês. E com a gente é só em português. E aí, no jantar, o Marcelo falou assim: sabe o que eu estava pensando? Que se vocês mantiverem esse hábito, quando eu e sua mãe a gente morrer, a língua vai morrer com a gente. Então, eu gostaria que a partir dessa semana vocês tivessem o hábito de falar entre vocês em português. E na noite seguinte, no jantar seguinte, o Marcelo falou assim: gente, o que aconteceu hoje à tarde? Que foi uma gritaria, uma risadaiada assim tão alto, o que aconteceu? E aí as meninas falaram, a Lívia e a Carol se combinaram assim: ó, se a gente falar português, uma vai corrigir a outra. E elas não conseguiam conversar. Sério? Então, o Gabriel chega amanhã para Spring Break. E o combinado é, a partir da hora que ele chegar, durante a semana inteira, um vai cutucar o outro assim, se um estiver falando inglês, o outro vai fingir que não entende. Mas é difícil, porque entre eles, o português já não existe mais. Então, muito bacana isso que trouxe à tona essa coisa, porque é muito verdade. Se eles só conversam com a gente em português, a gente morre, o português vai embora com a gente, né? Que legal, viu? Obrigada, né, de você ter contado, né, a sua história. Eu sempre admiro, porque é realmente difícil, né? Principalmente, eu acho que tem muito a ver com a faixa etária que a criança muda, né? Então, quando são crianças muito pequenas, é bem complicado. E você achou uma forma legal, e agora até uma forma engraçada, né? Dos meninos falarem português, né? Aqui em casa é muito engraçado, porque assim, eu não lembro, assim, eu tento falar o meu português, como você, né, bem falou aqui,
cuidando da articulação, enfim, e obviamente da gramática. Mas o meu marido é assim, obcecado por gramática, e ele sabe gramática em inglês, em português, até em alemão, ele de vez em quando dá os pitacos dele. Então, assim, os meninos falam, deixa eu ver. Aí o Marcelo fala, deixa eu ver, faz lama. Deixe-me ver. Então, assim, ele fica corrigindo qualquer erro. Ouvi ela, como? Eu havia. Então, virou uma coisa engraçada entre a gente. Então, aí acontece o contrário. Quando, por exemplo, a gente está falando um pouquinho de inglês, aí os meus filhos corrigem pronúncia, gramática, tudo, né? Porque aí é a vingança, né? Ah, você fica corrigindo meu português, eu vou corrigir o seu inglês, né? Mas que legal, Renata, você manteve, né, essa coisa gostosa. Eu acho que essa também é a chave, né, para você manter essas línguas dentro da sua casa, né, manter o português, porque para a criança tem que ser uma coisa gostosa, né? E assim, a gente não falou disso, mas eu acredito que falar com primos, falar com avô, com avó, com tios, é muito legal também, né, porque você mantém essa relação com o país, né? Exatamente, e uma coisa assim que eu não tenho mais os meus pais e a gente tem cidadania americana. Então eu não consigo imaginar os meus filhos pensando que o português é importante porque eles voltarão para o Brasil, né? Mas isso da Carol ter falado, dela se imaginar lá na frente, levando a família dela, e ela tendo orgulho de manter a língua viva, ai, me deixou muito orgulhosa. Eu falei, Muito. nossa, eu acho que sem perceber eu mantive o amor pela língua. É. Lívia, que chegou com 9 anos, ela é mais resistente ao falar português. Ela entende mais do que ela fala. Ela tenta falar uma frase, saem as duas palavras em português, a terceira palavra é em inglês, e a gente, Lívia volta, os dois mais velhos já é mais fácil. Florim, você ouviu tudo isso, né? Toda essa história do Eu me bilinguismo. identifiquei também com muitas coisas que vocês falaram. Você é bilíngue, né? Cresceu falando alemão. Os pais da Florim são alemães, mas a Florim já nasceu no Brasil, né? E socialmente você sempre falou português, né? Ou na escola ou com seus amigos, né? Que vantagens você reconhece no bilinguismo? Olha, a primeira coisa, quando eu ouvi essa pergunta, foi que eu acho que é um privilégio que eu me sinto em casa e à vontade nas duas culturas, entendeu? Porque minha família toda é da Alemanha e seria muito estranho não poder falar alemão com eles, entendeu? E eu acho que eu entendo os códigos sociais, tanto alemães como brasileiros. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E eu não consigo imaginar não falar as duas línguas. E quando eu penso assim, sozinha, minha mente fala em português comigo mesma, alemão, inglês, tudo misturado dentro da minha cabeça. Mas quando eu estou no momento de falar com a família, quando eu estou na aula de português, é bem separado, entendeu? E eu acho que isso é algo que vem porque eu falo as duas línguas desde o começo, entendeu? Uhum. Eu tenho amigos que, para escrever um texto em alemão, eles precisam traduzir do português para o alemão palavras ou frases. E isso não acontece para mim, isso é bem natural, assim, separar as duas. Uhum. Eu acho que é só um privilégio eu entender o que significa ser alemã e o que significa ser brasileira. Eu não sei explicar de outro jeito, mas eu acho que isso é um privilégio enorme. Eu acho que isso também traz muita flexibilidade, por falar duas línguas desde o começo. Eu me adapto muito rápido a mudar de língua, também se for inglês. E Cláudia, ela é super empática. Exatamente. Falou da empatia. Ela é super aqui. empática. Eu estava quietinha aqui, mas você veja que bonito, não é? A flexibilidade, ela entende uma língua e isso a língua traz junto à cultura, ela traz o respeito. Isso é muito bonito. Sim, e também eu posso falar para todos os pais que estão vendo esse vídeo, eu nunca vivenciei um momento em que
falar 2 línguas, ou 3 no caso, foi algo negativo. Sempre me abriu muitas portas, e no futuro vai me abrir muitas portas. Florin, Que mais? você lembra, porque você obviamente falava alemão dentro de casa. Você sabe quantos anos você tinha quando o português entrou? Ou você já tinha a conexão com brasileiros desde o seu nascimento? Como é que foi isso? Ou você teve alguma dificuldade quando o português entrou, ou você nem lembra que isso aconteceu na sua vida? Então, eu não lembro, mas eu entrei na escolinha onde todo mundo falava português quando eu tinha 1 ano e meio, eu acho. E pelo que me falam, eu misturava as 2 línguas, o que provavelmente as pessoas também não entendiam, né? Mas com o tempo, eu acho que isso também é esperado, né? E com o tempo isso foi se separando cada vez mais. E assim, a gente falou algumas coisas, né? A Renata falou dessa história de falar inglês, por exemplo, com o marido dela ou com os filhos. Você fala português com seus pais, que são alemães? Nossa, talvez assim, só algumas palavras, porque tem palavras muito lindas em português. Por exemplo, saudades. Como que eu vou falar saudades em alemão? Entendeu? Não existe. Então, assim, sim, tem algumas palavras que eu jogo no meio da frase, mas seria muito estranho eu falar em português com os meus pais, frases completas, entendeu? E também com amigos. Todos os meus amigos, praticamente todos, falam alemão, mas falar alemão com eles, frases completas, não entra na minha cabeça essa existência. E essa é interessante, né? Porque as histórias vão se juntando. Você acaba conhecendo aquela pessoa naquela língua e você mantém aquela língua com aquela pessoa, mesmo que ela saiba falar outras, né? Engraçado, tem essa conexão afetiva e de língua também, né? Sim, mas também eu acho que a Cláudia falou, eu tenho uma relação emocional muito diferente com o português do que com o alemão. E eu não sei como explicar isso, mas eu acho que eu tenho personalidades um pouco diferentes em português e em alemão. É muito estranho, é muito complexo isso, como isso significa, como isso funciona dentro do meu cérebro. É muito legal a gente conversar sobre isso, porque cada língua tem a sua sonoridade específica. Então, não é que você tem diferentes personalidades, mas existem línguas que são, por exemplo, mais musicais, vamos falar assim, que valorizam mais as vogais, que têm um tempo de vogal maior, que tem uma curva melódica, às vezes, que é maior, é mais ampla. Então, parece, quando a gente está ouvindo, que é mais expressiva, mas isso é porque a gente é daquela cultura, e outras não. Para nós, brasileiros, quando a gente escuta o alemão, parece até alguma coisa sem muita entonação, uma linearidade sonora. Só que quando a Angela Merkel fez o último pronunciamento, que ela estava extremamente indignada, e ela colocou força naquela voz e um monte de gesto, o vídeo viralizou, porque aquilo é emoção pura. É a pura preocupação com o ser humano. Então, tem uma coisa linda em entonação. Como voz é emoção, tudo que é primitivo contagia. Então, por isso que falar, os filhos da Renata falarem o português é o amor que eles estão mostrando pela mãe. E ela fala assim, a gente fala o essencial. Sabe o que vocês falam? Vocês falam o primitivo, que é o essencial, que é o que é para ser. É a alegria, é a tristeza, é a raiva, é o desprezo. Mas, assim, gente, é o essencial, entendeu? Então, mais ou menos você colocar tudo focado no amor, no respeito. É muito bonito isso nas entonações. E como facilita a compreensão, né? Porque a hora que você faz isso, é uma alma tocando a outra alma. Então, os universos se abrem, as pessoas se dispõem mais a se explicarem, o outro se dispõe mais a receber. Nossa, e aí o entendimento se dá, né? Que é a grande busca. Meninas, agora eu tô aqui viajando, porque a gente está falando de línguas diferentes. E se a gente pegar dentro do Brasil, os sotaques que a gente tem, as regiões que a gente tem, e como as pessoas falam, como que é essa dinâmica desse sotaque, que é a mesma língua, é genial, né? Porque os nossos povos dentro do Brasil são muito diferentes, né? Você pega um português lá do sul, ou um nordestino, ou do centro, carioca, é genial, né? Não precisa nem
nem sair para outra língua. Isso está tudo no nosso país, né? De tantos sotaques que a gente tem, e cada um significa uma coisa, né? É uma riqueza, é muito interessante poder mergulhar em culturas, mesmo sendo no próprio país, e fazer isso pelo idioma. Eu acho isso muito legal. Então, eu quero complementar que é genial o sotaque, e ele sim é a nossa marca. Então, a nossa primeira língua, ela sim tem uma relação afetiva, porque ela vem da nossa aprendizagem com os nossos pais. Por isso, valorizar, e inclusive passar isso para os nossos filhos, é um legado que a gente deixa para eles. Agora, é muito interessante a gente também pensar que no sotaque também acontece um fenômeno chamado preconceito linguístico, que acontece em vários lugares do mundo, onde sons mais valorizados são das cidades com maior poder aquisitivo. Então, às vezes, o jeito de uma pessoa falar, o country americano, por exemplo, pode ter preconceito de pessoas que vivem na cidade grande. E, às vezes, a pessoa tem que se moldar no mercado de trabalho para ser aceita. Nos dias atuais, acho que isso é um pouco absurdo. Eu penso assim, que a internet também dá voz para todo mundo. E respeitar o sotaque, inclusive, eu acho que é uma prática que todos nós deveríamos ter. Sotaque conta a nossa história de vida, né, Cláudia? Então, assim, esse respeito por essa identidade é muito forte e é muito importante. Agora, dependendo de onde a pessoa está, dependendo do trabalho dela, daquilo que ela faz, com certeza a gente identifica, às vezes, absurdamente, uma rejeição ou uma desvalorização da pessoa ou do profissional. E é muito comum, né, que a gente receba pessoas que vêm procurar a nossa ajuda justamente para melhorar esse padrão e para se comunicarem de uma forma melhor, que atinja mais facilmente. Outro dia eu mandei uma mensagem para uma amiga em inglês, e eu gravei um áudio. E depois eu falei, deixa eu ver se o áudio ficou bom. E aí eu escutei. E o sotaque é muito pior do que eu imaginava. Eu sabia, claro que eu tenho sotaque, mas ele é muito pior do que eu imaginava. E aí eu fiquei frustrada e eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. E a Lívia olhou para mim e falou assim, não faz isso, mãe. O seu sotaque é tão bonito quando você fala inglês. Nossa, eu fiquei emocionada. Eu falei, sério? Então, a gente também tem que valorizar e não precisa mudar, e não precisa, ninguém vai te entender melhor ou pior. Quer dizer, talvez sim, né? Mas não precisa mudar. Eu fiquei feliz da maneira que ela fez a colocação, mas eu me lembro que quando eu estava no Brasil, eu tenho um irmão que mora no interior de São Paulo e um irmão que mora em São Paulo. Então, quando eu chegava em Ibitinga e eu falava por quê, o meu irmão falava assim, ai, é muito metido esse jeito de falar. Então, eu falava por quê. Quando eu chegava em São Paulo, se eu estivesse com o meu irmão de São Paulo e falasse assim, ai, porque o portão... Renata, pelo amor de Deus, esse sotaque de interior não dá, é muito feio falar desse jeito. A gente tem uma habilidade linguística, por ser fonoaudióloga, que a gente molda o sotaque que a gente quer em português, é muito mais fácil. Se a gente quiser falar por quê ou porquê, a gente liga a chavinha e vai, né? Mas eu entendo exatamente essa questão do preconceito, porque eu sentia isso dentro da própria família. Meninas, um prazer receber todas vocês aqui, estou super feliz. Então, eu não sei, alguém quer falar alguma palavra assim de fechamento? Vocês querem deixar uma palavra para esses pais que estão aqui, que estão em dúvida? Olha, o que eu considero mais importante, gente, a gente tem que ter na comunicação uma possibilidade da gente estabelecer pontes, da gente se aproximar das pessoas, da gente encurtar distâncias. Eu considero que, em primeiríssimo lugar, essa deve ser a grande busca, esse entendimento mútuo, esse desejo genuíno de compreensão, das pessoas se entenderem. E que bom que hoje a gente pode fazer isso a partir de várias possibilidades. Sim, eu que vivo esse
bilinguismo, eu acho que é um privilégio enorme, vai me abrir muitas portas e se eu tiver filhos, eu também quero educar eles com dois idiomas. Eu acho ótimo, recomendo. Eu acredito que a diversidade sempre une as pessoas, porque a gente pode ser muito melhor entendendo as diferenças, seja na parte da linguagem, do som, do comportamento. É isso que faz a gente ser mais ser humano. E para mim, eu acho que é assim, se você é mãe e você é falante do português, encontre uma maneira de deixar isso para os seus filhos. Eu acho que é uma herança cultural extremamente importante. Em nome do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Nova York, quero novamente agradecê-las por terem participado do nosso bate-papo.